Entrou? Estamos ao vivo, podem ir. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Pripas, eu sou diretor aqui do CUB e a gente está começando um live para falar sobre inovação em grandes empresas, sobre como grandes empresas olham para esse mercado de startup, de empreendedorismo, esses novos modelos de negócio. E a gente tem um convidado super bacana aqui para falar com a gente hoje, que é o Fabiano, da Saint-Gobain. A gente estava até brincando um pouquinho antes de começar que a live é bem legal para ser um bate-papo, para ser algo que é informal, que a gente possa bater papo, falar de temas em relação ao tema que a gente está conversando agora, ou em relação a qualquer dúvida que as pessoas tenham. E é um prazer poder contar com o Fabiano, que é um dos caras que a gente usa como exemplo aqui nessa questão de relacionamento entre grandes empresas e startups. E eu vou fazer algumas provocações para ele daqui a pouco, sobre o que significa até transformação cultural numa grande empresa, para que ela possa pensar inovação, transformação digital de uma maneira diferente. Mas eu vou deixar, antes de começar a fazer essas provocações, eu vou deixar o Fabiano se apresentar, depois até me apresento um pouquinho melhor para quem não conhece tanto o Cubo. Mas Fabiano, tudo bem? Tudo bem, Flávio. Quem é você? O que você faz? Se apresenta o pessoal. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Fabiano Santana. Trabalho há aproximadamente 2 anos e 3 meses no Grupo Saint-Gobain, uma empresa de 352 anos. Aliás, um detalhe, eu vou te cortar um pouquinho. Eu ouvi falar que a Saint-Gobain foi criada para fazer o Salão de Espelhos de Versalhes. Sem sombra de dúvida. É verdade isso? Pelo rei Luís XIV. Luís XIV, super legal. Eu lembro quando eu estava na escola, eu estudava isso no livro de história. Eu nunca na minha vida imaginei trabalhar na empresa que o Luís XIV fundou, porque eu não sabia nem que a empresa existia uma empresa. Foi fundada por ele? Por ele. Para fabricar. Pensei que era outra pessoa que fundou a empresa. Não, foi o rei Luís XIV para produzir produção de vidro. Tá. Que é uma das grandes excelências da França, né? A produção de vidro de alta qualidade. Nossa, tá. Impressionante, né? Impressionante. E assim, é surpreendente quando você trabalha na empresa, uma empresa teoricamente tradicional, mas eu posso dizer para você hoje que cada vez que a gente conversa, troca ideias, a gente percebe que o tradicionalismo hoje não tem mais vez se ele não trouxer a inovação junto, as parcerias, a parceria com o Cuba, a parceria com as startups, a parceria com o empreendedorismo do Brasil. E é ali que está o grande valor, né, quando a gente fala, né? A Saint-Gobain ela tem uma função que foi criada no Brasil e depois foi na realidade, propagada para todo mundo nos 14 grandes escritórios que nós temos, que a gente chama de delegações, que é o cargo de Chief Digital Officer, que é uma CDO, que também tem o Chief Data Officer, tem o Chief Design Officer, quer dizer, tem CDO para tudo que é lado, né, hoje em dia, para todos os tipos de nomenclaturas. Mas a Saint-Gobain começou com isso no Brasil, através da iniciativa do nosso presidente regional, que é o Thierry Fournier. E essa iniciativa, na realidade, por ter dado certo no Brasil, foi colocada nos outros escritórios regionais. E grande parte desse sucesso vem justamente da participação desse ecossistema que aconteceu através de uma intensidade maior, através dessa presença nossa aqui no Cuba. Bacana. Então, quando o Flávio apresenta o Cuba, ele fala de uma palavra chamada densidade. E eu vou te falar que eu resumo justamente isso. A densidade aqui é uma coisa impressionante, não só para as startups que estão aqui, mas para aquelas startups que não estão, mas estão presentes, não fisicamente, mas com as pessoas, com os empreendedores, os co-founders delas dentro desse espaço. Não, muito bacana. Fala um pouquinho mais da Saint-Gobain. São quantas empresas no grupo Saint-Gobain aqui no Brasil? Olha, até para o pessoal, acho que tem empresa que o pessoal conhece e que não sabe que é da Saint-Gobain. A Saint-Gobain ela é dividida hoje em 3 grandes setores de atuação. Então nós temos hoje o maior home center do Brasil, que é constituído por 2 grandes marcas que a gente chama, que é a Telha Norte, muito conhecida, e a Tumeleiro, na região sul do Brasil. São 70 lojas no total, aproximadamente. Nós temos um setor, isso é o setor de distribuição, né? Venda, varejo. Nós temos o setor industrial, que tem 2 setores de atuação, que é o industrial que a gente chama de materiais inovadores. Então nós fazemos vidros, produzimos areia, vidro plano, né, para construção civil, vidro automobilístico. Com certeza nós somos os líderes no segmento nacional, que é a Security. Nós temos produção de abrasivos com a Norto, a Carborundum e a Winter. Nós temos também outros segmentos de atuação como refratários, como plásticos de performance, que está presente na vida de todo mundo. E também temos o setor de produtos para construção, que são marcas bastante conhecidas como a Weber Quartzolite, está atrás da grade de futebol do gol de qualquer campeonato brasileiro, né, como propaganda.
Nós temos a Brasilite, também outra muito conhecida. Nós temos a Isover, menos conhecida, mas não atuante quanto, que faz isolamento acústico, por exemplo, como nessa sala que nós estamos aqui agora. Nós temos a canalização, que faz tubo de ferro fundido, presente na vida de todo mundo, porque basicamente é o maior meio de tubulação existente nas grandes cidades, por causa da questão da resistência, da durabilidade. E nós temos também a Placo, que faz drywall, gesso, forro, na realidade, justamente para promover aí uma flexibilidade maior na construção, seja edifícios comerciais, edifícios ou casas ou residências. Muito bacana. E você é um CDO lá, Chief Digital Officer. Sim. Qual que é a função do CDO? Para quem não conhece Quando a eu- sigla. Quando eu comecei, eu não sabia o que era. A Saint-Gobain também não sabia o que era. Na realidade, exercer a função foi nascendo com o tempo. Foi criado, né, o modo operante. Basicamente, ser um CDO na Saint-Gobain é lidar com o meio digital como uma forma de atender expectativas dos negócios e dos clientes da Saint-Gobain, sejam eles profissionais ou consumidores finais, como é o caso de atuação na nossa cadeia de valor. O que nós queremos, na realidade, é acelerar a adoção de tecnologias, de modelos de negócio que permitam a Saint-Gobain sempre estar aprimorando o nível de serviço para o cliente final. Em suma, é isso. Cliente final, entenda-se cliente interno, um funcionário, um operador de uma máquina, seja um gerente, um diretor, ou um cliente final, que eu digo alguém que compra um produto ou um serviço da Saint-Gobain. Legal. Até abrindo um parênteses em relação a isso, aqui no Cubo, a gente fala muito sobre transformação digital. Sim. O Cubo, para quem não conhece, para quem não teve a oportunidade de vir para cá, ele é um local de conexão de pessoas. A gente criou essa densidade onde 600 pessoas vêm todos os dias para falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. E o grande foco do Cubo é aproximar a grande empresa de startup, porque esse é um dos elos que estão faltando no nosso mercado. E a gente, com toda a conversa, a gente fala, transformação digital, transformação digital, transformação digital. E eu comecei a criticar um pouquinho esse termo, no seguinte sentido: todo mundo fala de transformação digital, mas ninguém consegue tangibilizar o que essa, e até de forma pejorativa eu chamo, essa tal da transformação digital. E a gente começou a perceber nas conversas aqui do Cubo, eu queria saber se você concorda com essa minha percepção ou não, que transformação digital nada mais é do que um sinônimo de velocidade. Você fazer mais rápido. Hoje o mundo está se transformando muito rápido. E você consegue fazer mais rápido através do uso de tecnologia. E às vezes uma grande empresa trabalhar com uma startup ajuda a tangibilizar aquela transformação digital, porque você faz mais rápido, que o próprio modus operandi de uma startup é fazer algo muito rápido, Sim. colocar um novo produto, um novo serviço no mercado, testar aquilo e fazer evoluir aquilo de forma incremental, sempre em ciclos curtos, ciclos rápidos. Você concorda com essa percepção que talvez a transformação digital ela está muito relacionada ao mais rápido? Eu concordo, e não só concordo, como eu vou exemplificar umas situações que a gente passa dentro de uma empresa grande, né, uma corporação que tem uma certa governança. Por exemplo, quando nós falamos de velocidade, como você citou, quando eu tenho um orçamento para fazer projetos, eu tenho uma questão relacionada ao número de projetos que eu faço com aquele dinheiro, só que tem um custo associado a esse dinheiro, que é o custo da mão de obra interna. Isso não é orçado, porque isso já faz parte do custo da companhia. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu trabalho com startups, acontece um evento muito interessante. Eu trabalho de uma maneira mais ágil, mais veloz. Então, os projetos são feitos com uma maior velocidade de entrega. O que acontece na prática? O limitante dos projetos, às vezes, não é só o dinheiro, é também os recursos internos que vão ser consumidos no projeto. E o que nós percebemos na Saint-Gobain em casos reais e já resultados comprovados, é que eu estou conseguindo desenvolver muito mais projetos, eu diria para você 250% mais projetos. Bacana. Porque o tempo de execução é muito menor, o que, pelo lado do investimento, me consome menos dinheiro, porque todo projeto tem a hora homem do recurso que eu estou contratando, então isso reduz o investimento. Mas o mais importante, eu consigo ter a capacidade interna de participar dos projetos, o que é, às vezes, o maior limitante das empresas. É a falta de recurso para a execução do projeto. Porque um projeto ele não nasce e morre só com um terceiro. Ele tem um envolvimento interno muito grande. De várias áreas, inclusive. De várias áreas. E, às vezes, pedir um recurso para uma área é algo impossível do cara liberar. Porque a empresa tem o dia a dia dela. E nesse momento que a gente vive de uma crise, o que acontece naturalmente? As empresas não crescem em headcount, é natural das empresas, né? Porque tem uma crise no mercado,
que não deixa a empresa crescer como ela previa, e ao mesmo tempo você tem uma outra conotação, que é a questão das áreas serem otimizadas. Você tem um compartilhamento maior de recursos por causa do impedimento desse crescimento. Então, a questão de você trabalhar com startups traz essa questão da velocidade e do consumo adequado de recursos internos que permite desenvolver mais projetos. Então, eu reduzo o investimento necessário para fazer os projetos, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer mais projetos aproveitando todo o orçamento do ano. Então, é uma relação ganha-ganha. Bacana. Você tem algum resultado prático que você consegue compartilhar, que você pode compartilhar? Um exemplo que eu vou dar para vocês, que foi até um exemplo que a gente pegou os resultados agora no final do ano, para o início desse ano, eu tenho conseguido desenvolver projetos em 50% mais rápidos, a um custo de 30% a 40% menor. Os mesmos projetos, e com um detalhe muito relevante, que é mais importante do nosso ponto de vista, entregando mais valor na ponta. Como então, você mede o mais valor na ponta? O mais valor na ponta é o seguinte, eu tenho o escopo de um projeto, por exemplo. Eu vou atingir um público, por exemplo, que a gente fez recentemente, eu quero atingir algumas personas no mercado, que eu identifiquei como potenciais clientes, e eu alcanço 100 mil pessoas com aquela ação. Eu tenho alcançado 2 milhões de pessoas, identificando 10 personas diferentes. Só que tem um detalhe, eu faço isso tudo sem um headcount adicional, nenhum headcount adicional. Porque eu estou usando inteligência artificial de uma startup para prever o que eu vou produzir de conteúdo para as pessoas que antes eu nem identificava e nem conhecia. Ou chamando o inbound marketing, por exemplo. Algo muito interessante. Você começa a fazer as correlações, ganha a startup, porque ela tem um salto de projetos, porque quando a Sangoban compra, ela compra por 17 marcas diferentes, então tem 17 novos clientes. Isso é uma coisa muito interessante para a startup, né? E ao mesmo tempo, na realidade, ganha a Sangoban, porque ela promove uma experiência interessante, a um custo acessível, porque tem essa questão. No momento de crise, você prioriza investimentos, prioriza projetos. Então, uma empresa grande ela tem uma racionalização de investimento e eu consigo, logicamente, executar o mesmo número de projetos com o mesmo dinheiro, entregando mais valor para o dono do dinheiro, que é o presidente, a diretoria de uma das companhias do grupo. Espetacular. A gente fala muito aqui no Cubo que, às vezes, às vezes não, sempre, todo o processo na grande empresa ele é feito para diminuir risco. A grande empresa ela busca eficiência operacional. E startup é sinônimo de risco. Em teoria, são dois mundos que eles não se conversam. Sim. O quão foi difícil você começar a fazer projetos com startups? Com essas empresas que às vezes não têm um histórico que nem fornecedores de tecnologia ou de serviços tradicionais. Você teve que desafiar muito o processo interno para que esses projetos eles fossem para frente? Uma coisa muito legal que aconteceu durante os primeiros 3 meses do Cubo foi que a forma que a gente se organizou para interagir com esse ecossistema foi uma forma que abrangeu vários departamentos da empresa. Então, o departamento de recursos humanos com a diretoria de recursos humanos, o departamento de compras com a diretoria de compras, o departamento jurídico com a diretora jurídica. Então, o que acabou acontecendo? Conhecer os modo operantes, eles já tinham conhecimento prévio dentro das estruturas de back-office. São aquelas que formalizam o processo de compra. Paralelamente a isso, o que nós conseguimos fazer foi que dentro da Sangoban, trabalhar com uma startup significou para a gente, na realidade, o maior nível de risco associado a uma maior agilidade e uma maior capacidade de entregar projetos na ponta. Então, até criar grupos de gerenciamento de projeto via WhatsApp e até o mesmo ponto de você conseguir trazer uma inovação antes não acessível, porque era custosa, para dentro desse portfólio de projetos entregues, fez com que o risco fosse menor do que o valor entregue na ponta. E tivemos sorte também que as boas startups que nós trabalhamos, não foi uma adivinha, né? Não existe isso. Não, existe uma seleção, existe uma curadoria. Tudo. Curadoria, as startups que nós conseguimos trabalhar na realidade conseguiram entregar. Então, e as que tiveram alguma dificuldade, a gente trabalhou muito com o conceito cultural de trabalhar junto com a startup, dando feedback para ela melhorar o que ela está oferecendo. Isso foi uma mudança de mentalidade também. A gente não questiona, a gente participa, co-participa. Isso foi algo muito interessante na nossa área de TI. Ela ajudou muito nesse ponto, que é fazer críticas construtivas, sentar com a startup, dividir o que estava acontecendo, por exemplo, uma segurança, um determinado aperfeiçoamento do modelo, e isso gerou uma revisão da startup e deu continuidade ao projeto. Muito bacana. Acho que a gente tem um comentário no post. Cláudia, você pode ler para a gente, por favor? Claro. A pergunta é do Daniel Wasserman, e ele pergunta: podemos esperar mais programas de aceleração corporativa?
Acho que vocês não têm um programa de aceleração corporativa. O que vocês estão fazendo negócio. Nós não é estamos um fazendo programa. negócio, nós não temos programa de aceleração, isso é fato. No mercado são vários programas de aceleração corporativa. Mas eu vou pegar a pergunta do Daniel, vou fazer um comentário. Aqui no Cubo a gente tenta ser pouco romântico e a gente tenta ser muito pragmático com aquilo que funciona, aquilo que não funciona no mercado, tá? Daí eu vou fazer tanto uma provocação do lado da grande empresa e uma provocação do lado da startup. Vou começar pelo lado da startup. Sendo bem pragmático, sendo pouco romântico, eu tenho a opinião que uma startup no estágio muito inicial, ela não tem estrutura para fazer projeto com a grande empresa. Porque a startup, às vezes, ela não tem um processo de pré-venda, venda, pós-venda estabelecido, não sabe qual que é o preço dela direito, não sabe nem qual que é o modelo de negócio. E até no Cubo, no processo de seleção das startups do Cubo, a gente seleciona empresas que... Primeiro, qual que é a nossa definição de startup? Ela é uma empresa que resolve o problema real, do mundo real, e cria uma solução com potencial de escala. Só que para a startup ser selecionada para ser uma residente do Cubo, ela já tem que ter produto desenvolvido, modelo de negócio a ser testado, porque ele pode mudar ao longo do tempo, e já tem que ter cliente para dar feedback. Porque é algo que... O que a gente aprende nesse mundo de empreendedorismo é que nada resiste ao feedback do cliente. Uma startup em estágio de aceleração, ela ainda não tem muito esses componentes bem estabelecidos. E eu tenho um pouco de receio no mercado que existem programas de grandes empresas fazendo aceleração corporativa de startups, só que como aquela startup em estágio de aceleração, ela ainda não tem corpo suficiente para fazer o projeto com a grande empresa, isso acaba gerando frustração. Você sentiu isso em algum momento nos projetos que você fez com startups? Ou qual que é o nível de maturidade das startups com as quais vocês fizeram projetos? O nível de maturidade comentado por você com a pré-seleção do Cubo, nós trabalhamos com diversas startups, Sim. Muitas delas conhecidas aqui no Cubo, algumas residentes, outras não. Mas o que eu posso dizer para você sobre as nossas experiências é que, sem sombra de dúvida, você percebe uma diferença entre o romântico e aquele que tem a startup realmente como um business. Ele não tem que deixar de ser romântico, mas primeiro ele tem que entender que a ideia tem que virar valor, e para virar valor ela vira dinheiro naturalmente. Sim. Se ela vai melhorar o mundo ou não, pode ser uma consequência natural. Mas ele tem que entender que primeiro ele tem que virar, porque quem colocar dinheiro na startup no segundo momento, quem investir, como você ser dono de um negócio, o negócio ele vai ser naturalmente um gerador de valor. E às vezes você sai um pouco dessa linha e você se perde. Agora, sobre a questão de ter um processo de aceleração interno, por que nós fizemos a opção de não ter acelerando startups? Porque o grande valor da startup, ou do ecossistema, que não é uma startup só, é a transformação, o pilar da transformação cultural. E para isso, você só consegue obtê-lo se você tiver a conexão com pessoas diferentes do seu meio. E isso você só consegue estar presente num ecossistema, e não com 5, 6 startups dentro do seu mundo, internalizando elas, onde o ganho será muito restrito. Você não consegue, você não vai ter escala. O que eu quero é que as pessoas conversem, às vezes até podem mudar o modelo de negócio de uma startup, podem trazer um incremento naquela base que a startup tem, isso acontece muito, associar, o que já aconteceu na Saint-Gobain, pegar várias startups, botar no mesmo projeto e elas se associarem entre elas para oferecer uma oferta de maior valor, mas novamente, isso, um processo de aceleração interna, eu não consigo extrair esse valor. Então eu vou estar no mundo das 6 startups que eu acelerar, 10, 12, não importa, e não vou conseguir trazer essa transformação cultural para dentro da companhia. Não, perfeito. Eu concordo com essa tese, que grandes empresas elas têm que olhar mercado. Sim. Olhar mercado, quando a gente fala de startups, é o que a gente convencionou chamar de ecossistema, que é todo mundo que participa. E é assim que você consegue gerar maior valor. Vou te dar um exemplo. Quantas corporates, como a Saint-Gobain, que são aqui no Cubo, ou que estão fora do Cubo, eu conheci estando aqui? Quantas startups eu conheci, quantos empreendedores que nem têm ainda o MVP, nem têm nem a ideia do que vai fazer, eu conheci aqui? Todo esse ecossistema, como a gente chama, agrega um valor imenso. E nesse ponto, uma melhor prática, que eu acho que você vai falar o que eu gostaria que fosse falado, tá? Ter o Fabiano para fazer esse contato com esse ecossistema, o quanto isso é uma melhor prática, o quanto isso é uma condição para que o relacionamento entre uma grande empresa com esse ecossistema ele funcione. Então, eu brinco muito que eu sou o cara digital. Então, o meu próprio nome da função diz, né? Mas meu maior tempo é consumido
conversando com pessoas. Uhum. Sejam pessoas da própria Saint-Gobain, sejam pessoas de fora da Saint-Gobain, sejam com startups. E é fundamental. Eu acho que, eu brinco que a minha função, a taxa de sucesso dela vai ser medida daqui 2, 3 anos, quando ela não existe mais. Uhum. Porque vai acontecer o seguinte, se todo mundo sofrer essa transformação cultural, a startup sempre vai ser uma opção, uma solução digital dentro de uma discussão de negócio. Eu digo o seguinte, quando eu entro com uma discussão de negócio, eu não estou olhando o meio digital, eu estou olhando o negócio. Digital pode ser uma opção, às vezes não vai ser. Ou pode ser melhor ou pode ser pior. Então a gente tem que avaliar o risco de implementar ou não aquele modelo de negócio. Mas ter um Fabiano acelera esse processo, cria motivação, Ter um anima o ponto de mercado. contato conhecido. Hoje aqui na Saint-Gobain, eu tenho esses números. Da Saint-Gobain aqui no Cubo já vieram quase 600 profissionais. Bacana. E do board mundial da companhia, que fica na França, 90% já visitou o Cubo. Pô, que bacana. Você já conheceu vários deles? Conheci vários alguns, podem conversar com você. Então, e todos saíram daqui assim impressionados. Primeiro com a qualidade do espaço e o que se discute aqui. E mais ainda, quando eles olham para dentro de casa e olham os negócios que eles têm responsabilidade mundial e falam, a gente usou uma startup. Coisa que eu não imaginava 2 anos atrás. Como usar uma startup para resolver um problema desse? Então, como isso consegue acontecer? Consegue acontecer porque você avalia, você condiciona e você conecta. E essa conexão, na realidade, é feita justamente através de um animador, que é a minha função, mas, paralelamente a isso, animar a conexão de todos os negócios com as startups. Tem uma... Um dia eu estava participando de um painel falando sobre corporate venture, relacionamento de grandes empresas com startups, e, de novo, voltando àquele ponto que a gente não gosta de ser romântico aqui, a gente gosta de falar a realidade. E surgiu uma pergunta que incomodou algumas pessoas do painel, e eu queria ver como que você responde, porque alguém virou e falou, mas a grande empresa ela tem que fazer negócio com startup que está na moda? Por que de repente esse assunto surgiu na pauta? Tá? Qual que é a questão aqui? Vocês estão se relacionando com esse mundo de startup porque é legal ou porque ele gera resultado? Porque gera resultado. Não é porque é legal. Porque eu participo de vários grupos, né, de grandes empresas e é interessante. Há 3 anos atrás, quando eu comecei a entrar nesse mercado de startups, eu percebi que existia um pouco de modismo. Não, startup, o cara lia no jornal que startup era um bicho legal. Não, então a gente tem que ter alguma coisa com startup. Não sabia o que, nem quando, nem onde, mas tinha que ter. E eu não queria cobrar um resultado. Tinha que então, startup trabalha comigo, lógico. Só que o tempo vai passando, e até o momento da economia brasileira, o cara coloca dinheiro e começa a questionar. Peraí. Aí, o que ele não cobrava o resultado, ele começa a perguntar para o responsável. Cadê o resultado? E o cara não sabe o que dizer, porque nunca foi comentado para ele que ele tinha que dar o resultado. Simplesmente tinha que se relacionar com a startup. Na Saint-Gobain, a gestão ela sempre foi muito orientada ao seguinte, a gente tem que trabalhar a jornada e a melhoria do cliente, da experiência do cliente conosco. O resultado ele é tangível, porque quando você melhora a experiência do cliente, você melhora o negócio. Então, todos os projetos feitos com startup até hoje, que foram em torno de 17, com 39 startups, sempre teve uma medida clara de melhoria do negócio. Seja para um serviço de campo, seja para uma compra, seja para a configuração de um produto, seja para definir uma campanha de marketing, eu falo cliente interno e externo. Então, tudo isso foi muito bem tangibilizado. Então, a gente faz por negócio. Não tem essa oportunidade na Saint-Gobain especificamente de fazer por moda. Ou seja, se uma grande empresa tivesse uma solução que resolvesse aquele negócio melhor do que uma startup, seria fechar com a grande empresa. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A gente avalia, igual eu falei, não é digital, off, on. A gente avalia o quê? A melhor solução, experiência. a melhor experiência. Solução. E é lógico, como eu falei, a grande vantagem da startup, no básico dela é mais rápido, menos complexidade, maior agilidade. E isso faz com que eu faça mais projetos. Então, eu melhoro as experiências e mais pontos de contato com o cliente. Excelente. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Um dos elos que estão faltando no nosso mercado Brasil é a saída da startup. A startup, um dia, um empreendedor que ou vende sua empresa ou abre capital, ele vai acabar retornando aquele dinheiro que ele ganha investindo em mais outras startups. Você acha que um dia vai acontecer da Saint-Gobain, talvez, comprar uma startup em algum momento da história? Já aconteceu. Já aconteceu. A Saint-Gobain é uma coisa impressionante. Desde 2006 ela tem uma empresa chamada Nova. A Nova é uma empresa de corporate venture da Saint-Gobain que compra dentro de startups. Quando ela nasceu em 2006, era uma empresa orientada à compra de empresas correlacionadas ao core business. Então, materiais, esse tipo de coisa, mas startups.
Aí ela começou a trabalhar de 2009 até 2013 no modelo de JDA, Joint Development Agreement, que ela pegava o conhecimento, uma massa crítica de conhecimento de fundadores de startup, ela colocava o conhecimento dela do negócio e o produto que nascia era compartilhado o resultado. A Saint-Gobain tinha o canal de vendas mundial, então é um mega valor associado. E agora, a Saint-Gobain, a gente até teve recentemente visitando com a diretora da Nova, Paula Gonzalez, que até você conversou com ela aqui, a gente abriu o quê? Como a gente quer melhorar a experiência do cliente, então não é só produto, não é só o desenvolvimento compartilhado. A gente quer também melhorar a experiência do serviço como um todo. E o canal digital é o canal mais ágil para se promover isso. Então, naturalmente, nós evoluímos também para as startups digitais, que é o momento que a gente vive há 1 ano e meio, mais ou menos. Pô, bacana. E aqui no Brasil vai acontecer algum dia? Está acontecendo, está acontecendo. Então daqui a pouco tem novidades. Daqui a pouco tem novidades, com certeza. Para contar. Legal. Cláudia, como que a gente está de tempo? A gente está chegando quase em meia hora já. Acho que a gente pode ter mais uns 5 minutos. Por enquanto, que a gente tem de pergunta é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Acho que a conversa era exatamente isso que a gente queria fazer. É dar essa provocação de como que é esse relacionamento de grandes empresas com startups, que é um relacionamento que ele não é simples, ele não é trivial. Só que ele gera resultado. No nosso papel de tirar o romantismo, de tirar aquelas preconceitos, não é nem preconceito, é preconceitos que existem no mercado, eu acho que é bacana esse tipo de bate-papo, porque fala a realidade. Nós somos uma grande empresa, a gente busca novos mercados, novos modelos de negócio, eficiência operacional, e enxergar a startup como um fornecedor ou um parceiro nesse processo gera resultado. É um fornecedor comum, a gente não pode deixar de olhar os aspectos, como você comentou, de modismo ou não. É um fornecedor que tem que agregar valor no negócio, esse é o ponto-chave, então se é grande, pequeno, médio, não importa. Se é uma startup, a gente tem uma expectativa de ter alguma coisa mais ágil e talvez com alguma inovação que o mercado ainda não tenha visto, então isso é um diferencial. E eu gostaria de ressaltar muito, saiu uma pesquisa recentemente falando sobre qual é o fator crítico de qualquer pessoa hoje. E o elemento que teve 62% de relevância foi tempo. Eu falo de tempo pessoal, tempo profissional, tempo para a família, não importa. E se você pensar, como eu comentei, que o tempo é algo que a startup te ajuda a salvar, está ali um grande ganho que não tem preço. Que é melhorar o tempo de recursos internos, que você não quantifica dentro do investimento, mas é um investimento altíssimo, que são recursos valiosos, e isso pode gerar realmente um diferencial competitivo, inovando e ganhando em velocidade. A gente tem uma pergunta, um comentário. De novo o Daniel, pelo visto ele está acompanhando a discussão e está gostando bastante. Ele fala aqui, além de visitar centros de empreendedorismo, a Saint-Gobain tem alguma política de formação de colaboradores como empreendedores? Sim, diversas iniciativas. Nós temos uma plataforma chamada Boost de Learning, promovida pela RH, que dá centenas, milhares de treinamentos online, e vamos lançar um projeto chamado Intraempreendedorismo, que vai pegar alguns projetos de funcionários da Saint-Gobain, só funcionários, e esses projetos o funcionário sairá da operação e se dedicará full time no projeto em espaços como o Cubo. Bacana. E aí ele vai ficar... Qual que é o problema, né? Ele vai empreender, ele fica part-time na função, aí ele não se dedica ao projeto. E ele vai sair. Se nascer uma boa ideia, a Saint-Gobain pode ser sócio. A Saint-Gobain pode simplesmente investir e ser do funcionário, depois ele sai da Saint-Gobain. Ou seja, você dá um incentivo correto para o cara virar um empreendedor. Ele vai sair off da operação. E a Saint-Gobain vai ter um comitê que vai julgar os projetos e os funcionários que vão se movimentar para essa atividade. Chama intraempreendedorismo. Esse, na minha opinião, é o único modelo de intraempreendedorismo que funciona. Não é aceleração, é diferente, né? Não você dá um incentivo correto para que a pessoa possa desenvolver algo. Ele vai ganhar os salários, benefícios igualzinho estivesse exercendo a função, só que ele vai ser movido para esse projeto. Para esse projeto. Dedicado, gestão dele, ele vai apresentar a evolução. Feito sendo um sucesso, vai ser sócio da Saint-Gobain, ou pode ser dono sozinho do negócio, porque aí vai ser feita uma avaliação no final, ou, se não der certo, volta para a função dele dentro da Saint-Gobain. Espetacular. Parabéns que tem abertura de fazer um negócio como esse. É um trabalho que está em desenvolvimento justamente agora. Muito bacana. Fabiano, queria agradecer. Eu que agradeço. Que nosso bate-papo foi super bacana. Acho que vou até divulgar bastante esse bate-papo, porque é exatamente o tipo de discussão que a gente quer provocar aqui dentro do Cubo. Eu que agradeço, e eu digo para você que o mercado brasileiro, até conversando com a Paula, né, que é aquela da pessoa da Nova, é um mercado de empreendedorismo com grande vigor. O que falta, na realidade, é justamente a gente converter um pouco do romantismo, do lado pragmático, para gerar o valor que o cliente quer ver. Eu acho que ali surge uma oportunidade imensa nesse momento da economia brasileira. Para todos vocês. Para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.